Vamos falar das minhas leituras finalizadas, tanto de maio quanto de junho. Eu acabei não fazendo vídeo no final de maio porque eu li poucos livros também em junho, mas eu acho que deve ter dado para perceber por aqui que tenho passado por meses difíceis assim de enxaqueca. Eu tô fazendo um acompanhamento com o neurologista para entender como lidar assim, mas tudo indica que eu estou em um quadro de enxaqueca crônica. Então, basicamente, eu tô com dor de cabeça todos os dias e isso impacta diretamente na minha produção de conteúdo, no quanto que eu consigo ler também. Então, isso impacta no fluxo das minhas leituras, o quanto que eu consigo ler em um dia. Às vezes eu fico sem foco, né? Porque tem alguns momentos que eu tomo remédio assim, eu fico meio anestesiada e por mais que eu não esteja com dor daí, mas eu não tô com a cabeça no lugar. Mas eu espero que isso seja só um momento e que logo as coisas aí se adequem para que eu consiga voltar a ler mais. Não que ler mais seja mais importante do que tudo, mas não é o meu ritmo normal e eu gosto muito de ler livros, então eu sinto falta de conseguir fazer mais leituras, de me aprofundar mais em algumas coisas. Então, assim, tanto que desses 6 livros que eu li ao todo nos últimos 2 meses, 3 eram de leituras conjuntas, então que eu tinha compromisso de ler. Isso acaba também impactando, né? Porque eu acabei lendo mais porque eu precisava do que necessariamente por prazer. Vamos então para as leituras de maio. A primeira leitura finalizada foi uma leitura da Biblioteca Secreta, que foi Macbeth. Foi uma releitura para mim e eu sempre sou da opinião que Shakespeare é para ser relido e não somente lido. Todas as peças dele que eu fiz releitura, que eu visitei de novo depois de um tempo, por mais curto que seja, eu já tava com um enredo na minha cabeça e era só daí entender como que ele ia construindo, pegando as entrelinhas, tentando entender o que ele estava trazendo, né, com aquele livro. E isso foi significativamente melhor a leitura. Ele ainda não é o meu Shakespeare preferido. Eu acho que Otelo ainda tá em primeiro e Rei Lear em segundo. E essa é a história, então, do Macbeth, que eu acho que as pessoas acabam às vezes mais conhecendo a Lady Macbeth, é falado às vezes mais nela, mas a gente vai ter o Macbeth, que é esse guerreiro. Quando ele tá voltando de uma batalha para casa, ele se depara com 3 bruxas e ele está também com seu amigo, o Banco. Então o Banco, ele vai ser importante na história. Nesse encontro com as 3 bruxas, elas falam que o Macbeth vai ser rei e que o Banco, ele vai ser pai de reis. O Macbeth manda daí uma carta, né, para sua esposa, a Lady Macbeth, e quando ele volta para casa já tem ali algumas coisas que ela considera que eles podem fazer para acelerar esse processo do início do reinado do Macbeth. Tem uma discussão aqui importante sobre o quanto que as pessoas são levadas, às vezes, a fazer as coisas ou não, né? Eu tenho uma opinião aqui que o Macbeth não é levado a fazer as coisas, porque eu sempre penso que, dependendo do teu solo, ele vai ser fértil para determinadas coisas. Então, se crimes, se coisas ruins germinam no solo que é o Macbeth, é porque aquele dali era um momento, um lugar propício para isso. Tem também a discussão sobre a predestinação, o quanto que a gente de fato assume as profecias como verdade ou não, e a partir disso acaba agindo em função dessa profecia. E eu lembro muito de Harry Potter nessas horas, por conta da profecia do Harry e do Voldemort, que a partir do momento que eles tentam ir contra a profecia, eles acabam começando a realizá-la. Então fica aqui essa indicação. O próximo livro que eu terminei foi também da Biblioteca Secreta, que é O Lobo da Estepe. Vai sair vídeo aqui no canal sobre esse livro. Eu adorei. Não foi um livro que agradou a todos, teve gente que gostou, teve gente que não gostou, e até na internet, assim, de tudo que eu vejo, é um livro que divide muitas opiniões. Foi meu primeiro Hesse, eu quero ler várias outras coisas dele. E no Lobo da Estepe, a gente vai ter esse personagem, o Harry Haller,
que ele se considera um lobo da estepe, esse lobo solitário, e aqui a gente vai ter o início, um prefácio, né? Que esse prefácio, na verdade, fala do sobrinho da senhoria do Harry Haller. Então ele tá hospedado em um lugar, a dona desse lugar, né, tem um sobrinho e ele que narra ali um pouco da história de como que o Harry Haller acabou caindo ali naquele lugar. Aí a gente entra numa parte que a gente começa a entender um pouquinho mais do Harry Haller e ele começa a ler um tratado do Lobo da Estepe, e daí a gente tem uma parte em que ele vai pro mundo viver o mundo. Essa parte assim de ter um tratado e depois ter essa inserção do personagem no mundo real me lembra muito a construção de Memórias do Subsolo do Dostoiévski, que lá a gente tem também uma conversa, uma digressão, enfim, todo aquele papo ali do homem do subsolo, que se contradiz, que fala uma coisa, depois fala outra, fica meio perdido. Eu vejo que é a mesma estrutura aqui em O Lobo da Estepe. É um livro bem filosófico, com coisas assim interessantes para se pensar. Eu acho que nessa parte do tratado tem alguns momentos em que ele se repete um pouco, sabe? Ele fala de forma diferente aquilo que ele já falou. Então essa parte pode ficar um pouco mais cansativa. E daí a gente vai ter toda uma situação aqui que acontece num teatro mágico, que as pessoas ficam entre isso daqui é uma grande viagem de ácido ou ele tá tendo uma viagem interna espiritual. Eu tenho algumas hipóteses disso, então eu vou trazendo um vídeo sobre esse livro, mas eu gostei. E eu acho que é o tipo de livro que, assim, gente, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, e na dúvida, leiam. Leiam para poder falar mal com propriedade, leiam para saber o que você pensou do autor, da escrita, da construção de todo o livro. E eu vejo que um pouco a tendência é que quando tem um livro que divide tantas opiniões, as pessoas tendem a não pegar o livro porque querem pegar algo mais certeiro, né? E eu penso que saber o que você não gosta também é importante. Então fica a indicação, contraindicação, indicação com ressalvas, enfim, eu vou fazer resenha aqui para vocês, aí vocês assistam caso estejam interessados no livro. E a última leitura de maio foi sobre A Brevidade da Vida, do Sêneca. Até eu tirei uma mini férias ali em maio, não foi mini na verdade, porque foram 2 semanas, foi grande. E eu tava lendo daí durante as férias. Esse livro aqui, ele é dividido em 2 textos. O primeiro é sobre a brevidade da vida e o segundo sobre a firmeza do sábio. Eu gostei mais da brevidade da vida, tem reflexões aqui bem interessantes, e a que mais me marcou é a que tá na página 12. Eu não vou ler para vocês porque é um pedaço grande, mas a ideia dele aqui é falar de chegar numa pessoa mais velha que tá num estágio mais avançado ali da sua vida e fazer com que essa pessoa reflita todos os momentos em que ela dedicou ao trabalho, ao filho, à esposa, a problemas, a amizades, a doenças que às vezes as pessoas que propriamente se causaram elas, que verá que foi muito tempo fútil perdido em prol dos outros e que ficou muito tempo focada em servir e fazer o que era esperado pelos outros e muito pouco o que essa pessoa queria de fato e que teria provavelmente tornado ela um pouco mais plena, um pouco mais feliz. E daí ele fala aqui no final desse parágrafo, que eu gosto bastante, que essa pessoa daí, né, vai compreender que estava morrendo prematuramente. Porque quando você não tá vivendo tua vida, você está só indo com a manada, indo no fluxo, indo no automático. Você não tá vivendo, né? Você só tá se aproximando cada vez mais da sua morte. Então, um livro bem interessante, curtinho. É um livro que tem uma linguagem bem acessível, tá? Eu tava com um pouco de receio disso quando eu peguei, mas tem uma escrita bem poética, tem umas passagens assim de um tapa na cara que dói. E entramos então no mês de junho. E eu fiz a leitura do Viagem ao Redor do Meu Quarto. Eu li com a Thay esse livro aqui. E a Rosina, que sempre está por aqui, que sempre conversa comigo, ela falou que ela estava lendo esse livro. No começo ela não estava gostando e depois ela viu beleza assim no livro.
Eu, no caso, só fiquei na parte do não gostando mesmo. A gente tem uma premissa que é um tanto simples, que é inspirado em uma experiência do Javier de Mestre. A gente vai ter, então, aqui esse soldado que ele entrou em combate, em duelo com outro homem que estava tentando surrupiar sua parceira. Por conta disso, ele é preso em domicílio. Não é qualquer domicílio também. Ele tem empregado, ele tem cachorro, ele tem tudo ali ao seu dispor. Então, a viagem vai ser que ele vai ficar recluso por 42 dias e daí ele vai fazer essa viagem ao redor do seu quarto, porque é o lugar que ele pode, né? Quando esse livro foi lançado, estava sendo muito comum aquelas histórias de aventuras, de viagem e tudo. Então, é uma proposta de pegar livros como esse e trazer para uma questão mais do dia a dia. É aquela reflexão que você pode viajar de onde você estiver. Mas, sendo bem sincera, gente, eu achei um livro chato. Esse livro, né, eu acho que é bom sinalizar que ele entrou no meu radar porque ele foi uma das inspirações para o Machado de Assis quando ele escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas. E dá para ver, sim, influências que vão aparecer lá no Machado. Isso eu achei legal, mas só nesse aspecto de entender a gênese, a origem de onde o Machado tirou algumas das suas histórias, algumas das suas ideias de como construir suas histórias, mas o livro em si não funcionou pra mim, não curti, mas tá tudo bem, né, gente? Como eu estava comentando sobre o Hermann Hesse, a gente precisa ler para saber o que a gente acha. E daí eu li com a Gabi, que ela fez uma leitura conjunta na área de membros dela, o Beowulf. Eu acho que é mais um dos livros, assim, que tá lido, sabe? Eu posso dar um check nessa leitura, porque não é um livro, assim, que, nossa, que legal, que história bacana, eu quero reler. Não, acho que é uma daquelas histórias canônicas que vão originar e influenciar diversos autores que a gente gosta hoje, como o próprio Tolkien, mas a história por si só, ela não tem aquele sex appeal, sabe? Então, aqui a gente vai ter a história do Beowulf, que inicialmente ele vai até uma corte para livrar essa corte do Grendel, que é um monstro ali que tá assolando, e em um outro momento ele vai ter uma segunda batalha, que é contra um dragão que está protegendo um ouro, enfim. E eu achei legal nesse livro de ver similaridades com O Senhor dos Anéis, O Hobbit, perceber elementos, né, que o Tolkien pegou para escrever os seus livros, mas fora isso, gente, foi lido, tenho na minha bagagem, posso dizer que li, mas não vai passar disso. E por último, foi a releitura de Miss Dalloway, gente. A Thay tem um epílogo e foi a leitura do mês de junho, maio. Ela vai me matar por eu não lembrar isso. Foi a leitura de junho. Eu já tinha lido esse livro há muito tempo atrás, antes de eu começar com o canal aqui. E eu não tinha gostado do livro, eu fui para essa releitura com muito receio de como que ia ser a minha experiência. Experiência essa que eu não vou falar aqui se eu gostei ou não gostei, porque eu tô preparando um vídeo específico para falar sobre essa minha releitura de Miss Dalloway, releitura de um livro que eu odiei tanto quando eu li pela primeira vez. Eu quero conversar um pouco sobre essas experiências que a gente tem, se elas podem ou não ser diferentes. Então, vamos esperar para ver as cenas dos próximos capítulos. Essas foram as minhas leituras, então, entre maio e junho. Se quiserem, compartilhem aqui também quais foram as últimas descobertas de vocês literárias nesses últimos 2 meses. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram também e por quê. E assim a gente continua esse papo nos comentários. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Agradeço, como sempre, os membros da Biblioteca Secreta que fazem parte do meu dia a dia. E eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.